Bem-vindos à ilha de Alcatraz, o lar da mais notória prisão federal dos Estados Unidos. Conhecida como a Rocha, Alcatraz foi projetada para ser a prova de fuga, situada nas águas geladas e turbulentas da Baía de São Francisco. A ilha era a última paragem para os criminosos mais perigosos e incorrigíveis da América. Nomes como Al Capone e Machine Gun Kelly chamaram a este lugar de casa. A mensagem era clara. Uma vez que se entrava em Alcatraz, não havia saída. Pelo menos, era isso que se pensava. Ao longo dos 29 anos de operação da prisão, 36 homens tentaram escapar em 14 tentativas diferentes. A maioria foi capturada. Alguns foram mortos a tiro e outros afogaram-se nas águas geladas. Oficialmente, ninguém jamais conseguiu. Mas em 1962, 3 homens desapareceram de dentro das suas celas e nunca mais foram vistos. A sua história tornou-se uma lenda, levantando uma questão que nos assombra até hoje. Eles conseguiram? Esta é a história da fuga mais audaciosa e misteriosa da história americana, o caso de Frank Maurice Curarence Angren e John Angren. Para entender a fuga, primeiro precisamos de conhecer os homens por detrás dela. Frank Maurice era o cérebro da operação. Com um que relatado de 133, ele era excepcionalmente inteligente. Maurice tinha um longo historial criminal e já tinha escapado de outras prisões, o que o tornou um candidato perfeito para Alcatraz. Ele era quieto, calculista e um mestre em planear. Depois, tínhamos os irmãos Anglen John e Clarence. Criados numa grande família de trabalhadores migrantes, eles começaram a vida no crime com pequenos assaltos, geralmente a bancos. Eles eram conhecidos pela sua forte ligação familiar e pela sua experiência em trabalhos manuais, o que se revelaria crucial. Os irmãos já tinham tentado escapar de outras prisões antes e, quando foram transferidos para Alcatraz, reencontraram Frank Maurice, que conheceram numa prisão anterior. Um quarto cúmplice, Alan West, também se juntou ao plano, mas o seu destino seria diferente do dos outros. Juntos, estes 4 homens decidiram fazer o impossível, escapar de Alcatraz. O plano deles era genial na sua simplicidade e audácia. As paredes das celas em Alcatraz eram feitas de betão antigo que tinha sido danificado pela umidade salgada da Baía. Maurice descobriu que, com as ferramentas certas, o betão em torno da grelha de ventilação na parte de trás da sua cela podia ser lascado. O buraco da ventilação levava a um corredor de serviço não vigiado. Era sua porta de entrada para a liberdade. Mas como é que eles conseguiram as ferramentas? Com uma criatividade impressionante. Eles improvisaram. Usaram uma colher de metal roubada do refeitório, moedas soldadas e até mesmo o motor de um aspirador de pó modificado para criar uma broca. Durante meses, noite após noite, durante a hora da música da prisão, quando os sons de acordeão ecoavam pelos corredores, eles trabalhavam. O barulho da música abafava o som da sua escavação. Para esconder o progresso, eles criaram grelhas de ventilação falsas com cartão e tinta. Mas havia outro problema. Como é que eles poderiam estar ausentes das suas celas durante a noite sem que os guardas notassem durante as contagens noturnas? A solução foi igualmente brilhante! Cabeças falsas! Usando uma mistura caseira de sabão, pasta de dentes, pó de betão e papel higiênico, eles esculpiram cabeças de manequim incrivelmente realistas. Para dar o toque final, usaram cabelo verdadeiro que recolheram do chão da barbearia da prisão. Colocadas nos beliches com cobertores puxados até o pescoço, estas cabeças enganaram os guardas. Ronda após ronda, durante meses, eles exploraram o labirinto de canos e corredores atrás das suas celas. Subiram 3 andares até o topo do bloco de celas, onde montaram uma oficina secreta. Lá, eles reuniram os materiais para a fase final da sua fuga. Roubaram mais de 50 gabardinas de borracha da prisão. O plano? Transformá-las num barco insuflável e em coletes salva-vidas.
Eles selaram as costuras usando o calor dos canos de vapor próximos, criando uma jangada e coletes à prova de água. À noite de 11 de junho de 1962 foi a noite escolhida. As condições meteorológicas eram favoráveis. Sob o manto da escuridão, Morris e os irmãos Englin colocaram as suas cabeças falsas nas camas, espremeram-se pelos buracos nas paredes das suas celas e subiram para o telhado. No entanto, havia um problema. Lá no oeste, o quarto membro não conseguiu sair da sua cela a tempo. O Betão, à volta da sua ventilação, não cedeu como esperado. Os outros não podiam esperar. Foram forçados a dixalou para trás. Do telhado, Morris e os Anglins desceram por um cano de esgoto, evitando os holofotes. Chegaram à beira da água, na ponta nordeste da ilha, um ponto cego para as torres de vigia. Lá, eles inflaram a sua jangada caseira usando um pequeno acordeão modificado como fole. Por volta das 10 da noite, eles empurraram a jangada para as águas escuras da Baía de São Francisco e desapareceram na névoa. Na manhã seguinte, o alarme soou. As cabeças falsas foram descobertas e uma das maiores caças ao homem da história dos Estados Unidos da América começou. O Polícia Federal norte-americana, a Guarda Costeira e as autoridades prisionais vasculharam a baía e as áreas circundantes. Eles encontraram alguns vestígios dos fugitivos. Um remo improvisado e pedaços de borracha dos coletes solvividas foram encontrados na Ilha Angel, nas proximidades. Mais tarde, uma carteira à prova de água contendo nomes e contactos da família Englin também foi encontrada. Mas os homens nunca foram encontrados. A versão oficial do Polícia Federal norte-americana é que Morris e os irmãos Englin se afogaram nas águas traiçoeiras da Baía. Eles argumentaram que as correntes eram demasiado fortes e a água demasiado fria para sobreviverem. A sua jangada improvisada, diziam eles, nunca teria resistido à viagem. O caso foi oficialmente encerrado em 1979, com a conclusão de que os fugitivos morreram afogados. No entanto, a história não acaba aqui. Ao longo das décadas, surgiram inúmeras peças de evidência que sugerem que eles podem ter sobrevivido. A família dos irmãos Englin afirmou ter recebido postais e mensagens deles ao longo dos anos. A mãe deles supostamente recebia flores anonimamente em cada dia da mãe. Em 2013, o Departamento de Polícia de São Francisco recebeu uma carta supostamente escrita por John Englin. Nela, o autor afirmava: meu nome é John Englin. Eu escapei de Alcatraz em junho de 1962. Sim, todos nós sobrevivemos àquela noite, mas por pouco. A carta alegava que Clarence morreu em 2008 e Morris em 2005. O autor pediu tratamento médico para um cancro em troca da sua rendição. A análise de caligrafia do Polícia Federal norte-americana foi inconclusiva. A evidência mais convincente, talvez, veio de um documentário de 2015. A família Englin partilhou uma fotografia que, segundo eles, foi tirada dos irmãos John e Clarence no Brasil, em 1975, mais de uma década após a fuga. Um especialista forense analisou a fotografia e concluiu que era altamente provável que fossem os irmãos Englin. Além disso, um amigo de infância da família afirmou que os irmãos Wu contataram após a fuga e que ele os ajudou a estabelecerem-se no Brasil. Então, o que aconteceu realmente naquela noite? Eles sucumbiram às águas geladas da Baía, como afirma o Polícia Federal norte-americana. Ou será que estes homens geniais e determinados conseguiram o impossível, superaram as probabilidades e viveram o resto das suas vidas como homens livres? A verdade é que provavelmente nunca saberemos com certeza. A fuga de Alcatraz permanece um dos maiores mistérios por resolver da América. A história de Frank Morris e dos irmãos Englin transformou a prisão de Alcatraz de um mero centro de detenção num símbolo de esperança e desafio contra um sistema intransponível. A sua audácia e engenho capturaram a imaginação do público e continuam a fazê-lo. A questão de saber se eles sobreviveram
mantém a lenda viva. O que vocês acham? Deixem a vossa teoria nos comentários abaixo. Conseguiram eles? Ou será que a rocha reclamou as suas últimas vítimas? Obrigado por assistirem. Se gostaram deste mergulho num dos maiores mistérios da história, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem o nosso próximo vídeo. Até a próxima!